A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente termos aqui o nosso encontro com pastores, professores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para ajudar na preparação das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde está chegando o nosso conteúdo e o nosso material. Aqui na descrição dos vídeos tem minhas redes sociais. Ministramos a palavra de Deus em congressos, cultos, tarde da benção, vigília, enfim. Somos apaixonados pela palavra de Deus e há mais de 25 anos atuamos na EBD com liderança de juventude na igreja também. Conheço o nosso ministério, meu número de WhatsApp está na descrição. Será um prazer atender a sua igreja, o trabalho que você quiser realizar e nos levar para ministrar a palavra de Deus. Será um prazer conhecê-los e cooperar com a sua igreja, com o seu departamento. Muito bem, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que tem um QR Code que aparece aqui de vez em quando. Aponte a câmera do seu celular e ajude-nos nesta construção de conteúdo. Lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem o Fala Denão Podcast. Neste final de semana temos sempre convidados abençoados. Faça parte disso, faça parte desta produção de conteúdo, tá certo? Vamos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Lição 6 na classe dos adultos: filhos rebeldes e pais zelosos, ou pais zelosos e filhos rebeldes. Texto áureo de Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Viu? Não anula. Os pais são responsáveis pela salvação dos filhos? Responde para nós nos comentários. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Vamos lá, vamos para a aula de hoje. Tá? Ele vai tratar aqui do nosso amigo Sansão. Sansão foi criado no temor do Senhor. Sansão foi criado debaixo de uma promessa. E quando cresceu, começou a fazer o que dava na teia dele. E aí? Bom, deixa eu me acalmar, vai. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. Então, o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. Tá? Então a gente pode olhar isso ao longo da sua história na Bíblia. Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. É a mesma coisa de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais justo do Oriente. No entanto, ele oferecia sacrifícios por seus filhos, porque dizia, vai que eles cometeram alguma coisa contra Deus. Os filhos de Jó não era flor que se cheirasse, não. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho que essa lição vai ser muito abençoada. Os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso Deus o entregou na mão dos filisteus por 40 anos.
dentro de um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Mas havia um casal fiel ao Senhor, que recebeu a visita de um anjo do Senhor. Essa mulher, ela era estéril, mas ela recebeu uma promessa de que iria gerar um filho, e que através deste filho, Deus daria livramento a Israel do poder do jugo dos filisteus, ou seja, Sansão já nasce debaixo de uma promessa. Esta criança já nasce debaixo do voto do nazireado. Ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer bebida forte, não poderia comer coisa imunda, não poderia cortar os cabelos, nem tocar em cadáver, nem qualquer outra que representasse uma quebra do voto do nazireado. Sansão nasce debaixo de uma promessa, Sansão já nasce com uma missão, Sansão nasce num lar abençoado. O contexto que Sansão nasce fora de casa é negativo, mas internamente Sansão nasce já em um contexto diferente dentro da casa dos seus pais, sendo ensinado, sendo orientado de acordo com a palavra de Deus, pais tementes a Deus, pais envolvidos com Deus, e claro que o orientaram, o ensinaram, deram a Sansão toda aí a sua formação, que é o que nós vamos falar. Então, assim, filhos rebeldes, a culpa dos filhos se tornarem rebeldes é dos pais. Se for assim, então os filhos de crentes, principalmente filhos de obreiros, de pastores, eles não têm livre-arbítrio, eles não podem fazer as próprias escolhas. Os pais é que são responsáveis pelas escolhas dos filhos. Os pais criam no temor do Senhor, o filho se rebela. Os pais é que vão pagar o preço por isso, os pais é que serão responsabilizados. Então Deus vai passar pano para o filho e culpar o pai e a mãe? Cuidado. Mas a Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Lê o texto, irmão. Lá está falando de viúvas e órfãos. Que se nós não cuidarmos das viúvas e órfãos de nossa família, somos pior que os infiéis. É disso que está falando aquele texto, não é de salvação. Fé não se transmite como uma herança que você entrega. Não. Ok? Muito bem. Tópico 2. O nascimento de Sansão e sua formação. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor, tanto que o Senhor o dirigia para o campo. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade de Deus. Ele foi um grande milagre acontecido ali na vida de sua mãe. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Quando ela tem a visão lá com o anjo, ela compartilha diretamente com Manoá. Os dois estavam juntos e viram lá quando o anjo de Deus subiu em meio às chamas do altar. Então podemos perceber que o relacionamento ali entre esposo e esposa teve um impacto direto na formação dos filhos. Então Sansão nasceu em um lar que se baseava em amor, comunhão e piedade a Deus. Então era um lar de pessoas que temiam ao Senhor. Isso é muito importante. Ok? Mas não significa que os filhos vão olhar para isso e vai seguir isso. Então Manoá e sua esposa cumpriram sua parte. Eram exemplos como pai. Então cuidado para não olhar o filho de um cristão que se rebela contra Deus e achar que os pais não deram exemplo. Não necessariamente. Nós temos aqui na história de Sansão, nós temos na história de Jó, nós temos na história de Samuel e de tantos outros. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde, propositalmente, gradualmente. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Agora, Sansão
tinha fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com Deus. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Então, o texto de Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar, no caminho. Caminho ali não é na igreja. Caminho ali é isso aqui, ó. Isso aqui é o caminho. Isso aqui, ó, é na palavra. E até quando envelhecer não se desviará. Desviar ali é esquecer, não tem como esquecer. Filhos que são ensinados de acordo com a palavra de Deus, eles não esquecerão. Não importa quão longe eles vão. Não importa. A palavra está lá. Está impregnada na alma deles. Então, esse texto de Provérbios não é uma profecia de que filhos de crentes vão se tornar adultos piedosos. Não. Mas é uma afirmação, é um conselho. Essa palavra permanecerá. Tá certo? Porque senão os filhos de crentes seriam então privilegiados. Eles já nasceriam, não. Eles precisam aceitar a Cristo. Eles precisam ter um encontro com Cristo como todas as pessoas, sejam elas filhos de crentes ou não. Tá? Por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos, gente. Meu Deus do céu. Você quer uma família que tinha mais a presença de Deus do que Caim e Abel? Entende? Deus falava diretamente ali, Deus descia no jardim. E Abel procurou agradar o Senhor e Caim não. Então é uma escolha pessoal a partir de certo ponto. Os pais devem ensinar enquanto crianças, claro, mas a partir de certo ponto, o filho decide, o filho escolhe. E aí os pais podem influenciar, aí os pais podem inspirar, os pais devem falar, mas a escolha é dos filhos, tá? Porque senão a gente começa a criticar uma situação que na maioria das vezes a gente não vive. Quem gosta muito de falar que o filho desviou, é culpa do fulano, é culpa dos pais, é quem ou não tem filhos, ou tem filhos pequenos, ou, no seu caso, os seus filhos nunca se desviaram. Dê glória a Deus. Mas isso não é mérito seu. É um trabalho conjunto. Os seus filhos deram ouvidos à voz do Senhor. Não significa que o outro irmão que o filho desviou, ele errou com os filhos dele. Não, pode ser uma escolha dos próprios filhos. Tá? Muito bem, tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Eu vou parar tudo. Vou desligar e vou embora. Inscreva-se, santo e santa de Deus. Inscreva, clica nesse botão vermelho aí, clicou? Clica no joinha, dá like, comenta, hashtag estou aqui, fala de onde você é, do Paraná, de Minas Gerais, do Acre, de Rondônia, de Goiás, do Pernambuco, do Maranhão. Tem um monte de gente do Maranhão que nos assiste, de Vitória do Espírito Santo. Você é sei lá da onde, Rio Grande do Sul, fala pra nós da onde você é, de Sergipe, tem alguém de Maragogi aí, tem alguém de Porto de Galinhas aí, segue a gente, fala, sou de Portugal, fala pra nós, pra gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando, tá? Ó, a fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer seus inimigos. Tá? Certa feita ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumentos. Tá? Então Sansão ele sabia o poder que carregava. Isso é forte, hein? Assim Sansão foi se acostumando com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Tá? Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá? Então, infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Os pais de Sansão conversaram com ele. Filho, não faz assim, não casa com essa mulher. Mas Sansão agia pela própria cabeça. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria,
Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o próprio ego. Anote aí, o maior inimigo de Sansão não eram os filisteus, não foi Dalila. O maior inimigo de Sansão era o seu ego. Sansão sabia lidar bem com os inimigos, Sansão sabia lidar bem com os opositores, mas não sabia lidar bem consigo mesmo. Isso fala de controle emocional. O controle emocional é o diferencial entre Sansão e José. Quem não tem controle emocional, se entrega às emoções, reage de acordo com as emoções, é controlado pelas emoções. Quem tem controle emocional não permite ser controlado por ninguém. E controla as suas emoções. E por isso, controla as suas reações. Né? Então, Sansão não tinha controle emocional, não tinha equilíbrio emocional. Né? Sansão era um gigante na unção e um menino no caráter. Fraco de caráter. É o que nós estamos vendo hoje com as redes sociais. Tem uma turma aí que se tornam gigantes no altar, mas são fracos de caráter. Não aguenta uma crítica, não aguenta uma pancadinha, não aguenta uma disciplina. Mimado. Sansão era mimado. Tá? Então, Sansão, por conta de não controlar seu próprio ego, ele subestimou a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sansão, então, ele começou ali, a brincar. Tá? Então, é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência de Deus. Todavia, os pais devem continuar fiéis a ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Tá? Então, essa aula é uma aula para ser assim uma aula motivadora para muitos pais que os seus filhos estão fora da igreja, que os seus filhos se rebelaram contra Deus. Você sabe ser crente com os seus filhos fora da igreja? Preciso saber ser crente com os filhos fora da igreja. Nós vamos fazer uma corrente de oração. Tem muitas pessoas nessa situação. Vou aproveitar essa aula para você. Coloca aqui seu pedido de oração. Seu filho está fora da igreja? Coloca aqui, ore pelo meu filho. Vamos fazer uma corrente de oração nessa semana pela vida dos nossos filhos. Tá? Então, Sansão começou ali a brincar com o poder de Deus que ele carregava. Em Juízes 16, do 16 ao 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem passa a brincar com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou o conselho de seus pais e se envolveu com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Tá? Infelizmente, muitos filhos acabam cometendo os mesmos erros, as mesmas escolhas equivocadas de Sansão. Neste caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Então, Eclesiastes 11, jovem, faça o que você quiser de sua vida, sabendo que por tudo isso Deus te trará a juízo. Então é muito importante que nós oremos para que os filhos tenham sua própria experiência de salvação, sua própria experiência com Deus, né? E para que eles tenham esta experiência com Deus e vivam de acordo com a vontade de Deus. Mas que fique bem claro, essa lição deixa muito claro que existem filhos que mesmo criados no temor do Senhor, que mesmo criados na presença de Deus, isso ultimamente, cada vez mais, aliás, é um dos sinais da volta de Jesus, tá? É um dos sinais de que Jesus está às portas. Filhos rebeldes, filhos que não ouvem os pais, que não obedecem os pais, que não reconhecem a autoridade de seus pais. Esta lição nos mostra que o filho pode ter a unção que tiver, se ele não respeita pai e mãe, a sua unção, além de não servir para muita coisa, a sua unção se torna uma munição contra si mesmo. A sua unção se torna um motivo de autodestruição. Então,
é preciso equilibrar a unção de Deus com o caráter, né? Sansão poderia ter uma história muito mais bonita, mas Sansão revela o histórico de alguém que tinha tudo para honrar a Deus, honrando seu pai e sua mãe, e escolheu desonrá-los. Fraco de caráter e principalmente não reconhecia a autoridade de Deus. Quem não reconhece a autoridade de pai e mãe não reconhece a autoridade de Deus. Quem não reconhece a autoridade de quem vê, vai reconhecer a autoridade de quem não vê. Então é sobre isso que trata esta lição, certo? Então existem sim pais zelosos e filhos rebeldes. Existem sim os hipócritas, os negligentes, sim, mas é muito perigoso nós colocarmos todo mundo na mesma balança. Por isso, quando nós vemos alguém, um casal, uma família, de obreiros principalmente, de pastores, que os filhos não seguem a palavra de Deus, que os filhos têm um histórico completamente contrário à palavra de Deus, que possamos, ao invés de tirar pedras contra esses pais, que nós possamos enxergar que ali tem um pai e uma mãe que chora e que clama ao Senhor, porque nenhum pai, nenhuma mãe deseja ver a condenação de seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe se alegrem em estar na igreja e os seus filhos fora. Então que nós possamos nos mover numa grande corrente de oração e de misericórdia para que Deus tenha misericórdia e para que Deus salve a nossa casa, salve os nossos filhos enquanto é tempo, para que eles se voltem para Deus. Sansão até se voltou para Deus, mas o seu final foi trágico. Deus teve misericórdia, teve, mas ele poderia ter tido uma história muito mais bonita, muito mais duradoura. Tá certo, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Deus vos abençoe. Na próxima aula falaremos sobre o relacionamento entre nora e sogra. Vai ser demais, vai ser fantástico. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.